O gongo, ele me trouxe esse lugar. E durante um processo de ansiedade, nesse começo, eu usava ele muito antes de dormir. A pessoa precisa vivenciar para ela poder sentir isso, né? Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Essencialmente. Nossa conversa de hoje será sobre um assunto que algumas pessoas já passam, né, em alguns momentos da vida, outras ainda não, mas a dificuldade para dormir ou pegar no sono. E nesse momento que a gente está vivendo, né, mais de um ano em pandemia, a ansiedade aumenta, aí é que a coisa realmente pega. Mas existem alternativas, né, que a gente hoje vai falar sobre uma delas, que é bem interessante, que é a experiência com o gongo. Por isso eu convidei o professor de yoga Renato Moura. Tudo bom, Renato? Ei, Márcia, tudo jóia, tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Interessante demais, né? Essa experiência com o gongo. É um instrumento, ele realmente... Eu queria que você me falasse como é que surgiu, né, essa de ser uma alternativa para o sono, né, para pegar no sono e ser, de certa forma, uma terapia, né, Renato? Para que, Super. né, possam recorrer contra a insônia, né? Ótimo, ótimo. Ó, vou contar um pouquinho como é que eu comecei, né? Como é que eu cheguei nessa história. Eu sou músico também e em 2015 eu recebi um flyer da minha chefe na época. Eu também eu formado em administração, eu trabalhava no escritório de design gráfico, coordenando o escritório, e ela me mandou um flyer e falou assim: olha, vai ter um curso de gongo, um gongo terapêutico, eu acho que você vai gostar. Eu nunca tinha ido assim, eu nunca tinha feito nada de yoga, nada desse caminho, vamos dizer, espiritual, né? Eu achei que ia ser só mais um instrumento que eu ia colocar ali no meu set de percussão, e eu já tinha visto o gongo assim no Led Zeppelin, no Pink Floyd, os bateristas usavam, então eu falei, deve ser um instrumento que eu vou usar ali para colocar ali no meu set de percussão. E eu fui fazer o curso. É aquela história que a gente não sabe explicar muito bem, mas eu fui lá e quando eu cheguei, né, no curso, no ambiente, eu entendi o que que era o instrumento e o que que ele proporcionava, o que que ele me proporcionou e o que que, né, proporcionava para as pessoas. Eu realmente tive um encontro com ele ali. Eu falei assim, é isso que eu quero fazer da minha vida. Foi um negócio meio doido assim, que eu falei assim, eu sempre quis ajudar as pessoas, não sabia muito bem como, e amava a música e encontrei uma forma dentro da música de eu poder caminhar em direção ao outro, né? E eu conversei com um professor que deu o curso, é meu professor até hoje também, como é que o que eu podia fazer para poder entrar nessa história e continuar, né, me aprofundando no estudo, no gongo. E ele me indicou, falou, olha, da onde que a gente, né, da onde que ele ensina o gongo é através do yoga, então seria legal se eu começasse a praticar. E aí eu fui de cabeça e mergulhei nessa história, me tornei professor de yoga, e a gente, né, eu fui mudando mesmo o meu estilo de vida, os meus projetos, e entendendo porque o gongo, ele me trouxe esse lugar. Você trouxe um pouco sobre a questão da insônia, né? Eu acho que talvez voltar um pouquinho antes, que talvez um pouco da ansiedade, o estresse, que vão levando também, né, a insônia. Eu tinha um processo muito... Eu acho que a gente não deixa de ser ansioso, né? A gente se aprende a relacionar com a ansiedade, a controlar. E é o meu caso, eu sou uma pessoa muito ansiosa e eu percebi o quão eu estava também colocando coisas que, além da minha própria personalidade, ainda aumentavam a minha ansiedade, ainda aumentavam esse processo da insônia, como café, álcool, cigarro, um estilo de vida que não era compatível com esse propósito. E o gongo me ajudou demais a ir largando esse processo, a ir mudando de vida mesmo. Eu tenho um pessoal que brinca, que manda mensagem, que está trocando. É claro que, assim, é o que você trouxe da terapia integrativa, complementar, alternativa, né? A gente sempre deve procurar médicos, pessoas especializadas também. O gongo é uma coisa a mais, mas é uma brincadeira que eu tenho recebido, que o pessoal está trocando o Rivotril pelo gongo na hora de dormir. Nossa, E mas ele me ajudou demais, sabe? E durante um processo de ansiedade, nesse começo, eu usava ele muito antes de dormir. Então, por ele ter me proporcionado isso tudo, eu comecei a
né, a entrar nessa história. Foi uma transformação de mais ou menos uns 2 anos até eu chegar a comprar o meu gongo, porque esse gongo que eu uso, que é da marca Peixe, é a melhor marca que tem de gongos, que é uma marca alemã. E ele não tem no Brasil, não é fácil de chegar aqui. Então, eu tive que esperar ainda minha companheira ir para a Itália, numa viagem que ela foi fazer, eu encomendei, porque é um instrumento, não dá para você pedir para qualquer pessoa trazer, né? Mas é um E, instrumento oriental, não é? É sim, sim. China, tem algum país específico? Bom, as pesquisas que eu já fiz, assim, a origem do gongo data da Era do Bronze, mais ou menos ali da região do Tibete, é o que você trouxe um pouco, a região ali oriental, asiática, e mais ou menos por volta ali de 3.300 anos antes de Cristo, a gente já tem relatos ali do gongo, desse processo, né? Você tem compartilhado algumas experiências no teu canal do Instagram. Como é que tem sido essas experiências? As pessoas chegam e faz essa vivência de quanto tempo, né, que precisa do gongo? Como é que atua exatamente, né? E onde atua exatamente? É algo que a gente ouve, mas tem alguma função no cérebro, né, que recebe de uma maneira que faz com que tudo, essa mente nossa inquieta, calme? Ótimo, maravilha. O gongo, eu falei, ele é um instrumento musical, mas ele também é considerado um instrumento terapêutico. E assim como a massagem, né, que vai proporcionando um ajuste através do toque, eu acho que a terapia pelo som, essa terapia sonora, né, que é a terapia do gongo, é uma forma de terapia sensorial, vibracional. Então, o princípio básico aqui, ele vem da ressonância e a frequência vibratória de um objeto. Então, a partir do momento que a gente não está ressoando com alguma parte de nós mesmos ou do que acontece ao nosso redor, a gente acaba gerando algum tipo de desequilíbrio. Em outras palavras, se a gente pensar no instrumento, é como a gente vai desafinando, né? Imagina um violão, se a gente afina ele para tocar, quanto mais a gente toca, ele vai desafinando. É a mesma coisa do nosso corpo, né? A gente vai desafinando e precisando de ferramentas que vão ajudar a gente a afinar, e o gongo age através dessa vibração. Então, o que o gongo faz é proporcionar um ambiente favorável para isso acontecer, para a gente poder entrar em contato. Eu digo assim, que é uma experiência que ela não acontece, que ela acontece, na verdade, de dentro para fora, né? O que eu faço aqui eu apenas disponibilizo o ambiente através desse som, e o fato da gente ser composto, nosso corpo, né, por 70% de água, ele deixa a gente se torna privilegiado para receber essas ondas sonoras, porque essas ondas, né, essa vibração, ela vai se propagando através do meio líquido. Então, a gente vai ajustando as células, esse som que entra em contato, né, com o nosso corpo através dessa terapia sensorial. Eu tentei usar essa analogia da massagem para a gente tentar pegar um pouquinho, né? A massagem, às vezes, ela vai fazendo o toque e vai ajustando. O som, ele vai entrando através dos sentidos, e como é que ele age internamente? Através da água do corpo. Ele vai movimentando e ajustando as células do nosso corpo. Isso a gente já tem estudos científicos que a gente consegue mostrar como isso atua. Muito mais, assim, é claro que a pessoa precisa vivenciar para ela poder sentir isso, né? Mas a gente consegue também trazer os estudos. Hoje já tem muita coisa, principalmente lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, que o pessoal chama já de sound healing, né? E não só o gongo, outros instrumentos que também fazem esse trabalho vibracional. E a gente já tem muita pesquisa que já tem sido usada, inclusive, em hospitais. Então, é dessa forma que ele atua. Interessante. E, Renato, quanto tempo, né? Eu preciso, assim, na primeira sessão, eu consigo ter um sono mais tranquilo, eu já consigo dormir. Nesse momento que a gente está realmente de alta ansiedade, né? Na Legal, pandemia. legal. Pessoas em alta. É um processo, né? Eu costumo chamar de experiência com o gongo, porque eu sinto que, igual eu estava tentando usar a analogia da massagem, às vezes o nosso corpo está muito rígido, e a massagem pode, inclusive, no primeiro momento, dar uma dorzinha, né? A pessoa vai massageando os nódulos ali, a gente sente um pouco de desconforto.
O gongo é a mesma história. Cada pessoa ela vai se relacionar com o som de uma forma. Não tem um padrão, apesar do que os protocolos que eu toco aqui no gongo, lá no Instagram, o que eu tenho feito, são protocolos de relaxamento para ajudar a gente a entrar nesse estado, que é um estado de meditação, que é o que você estava falando. Como é que ativa, né? Um estado de meditação, de relaxamento, porque o gongo ajuda a gente a ativar as ondas alfa, teta, essas ondas que ajudam a gente a entrar nesse estado. Então, a gente pode atingir esse estado numa meditação, a gente pode atingir esse estado em outros tipos de relaxamento e no sono também. Então, o tempo varia muito. Eu costumo tocar 11 minutos, que é um tempo, assim, considerável muito propício para a gente já chegar nesse lugar do relaxamento. Mas com 3 minutos, o gongo pode ser bem efetivo também. Tem pessoas que falam assim, nossa, a hora que você deu a primeira batida, eu já fui embora. Então depende muito do nosso estado, né? Como é que a gente está? É igual você falou, né? A gente às vezes está muito agitado. É o que eu faço nas minhas lives. Eu começo a live fazendo uma respiração, algo muito simples para a gente poder trazer um pouco mais de calma para o corpo, se preparar. E aí sim, a gente deita, as pessoas deitam, dá um tempinho ainda lá no chão, na cama, no sofá, onde for, para ela poder se assentar ali, se deitar e sentir mesmo, né? Nossa, agora eu estou deitando, eu vou tirar um momento para mim. E aí ela entra, né? Ela coloca o fone, eu recomendo o fone, uma caixinha de som, para ela poder experimentar esse som. E aí é um processo muito individual. E, Renato, deixa eu te perguntar, existe outro tipo de cura ou limpeza, ou que a terapia do gongo, né? Ela serve somente para a insônia ou outro tipo de enfermidade que a pessoa esteja passando no momento? Ótimo. Não, dá para. Tem outros tipos de trabalho, porque às vezes o gongo também ele pode ser usado para dependência química, para ajudar a ajustar o sistema nervoso, porque às vezes o dependente químico ele vai detonando mesmo o sistema nervoso, que é o sistema de resposta do corpo, e é muito difícil a gente pedir para essa pessoa ela meditar, ela fazer algum exercício. Realmente não tem uma capacidade cognitiva ali, está muito agitado ainda. E o gongo, ele age nesse lugar. Eu já acompanhei trabalhos assim, então o gongo funciona para isso também. Depressão, síndrome do pânico, são, igual você disse, né, são tratamentos complementares. É sempre importante um trabalho meu em conjunto com o psiquiatra, com o psicólogo, com o médico. Eu fico pensando na analogia de um carro, né? A gente vai arrumar o carro, a gente não vai só usar uma ferramenta, trocar só uma coisa no carro. O carro é igual ao nosso corpo, é uma coisa completa, né? Não adianta nada eu colocar a melhor gasolina do mundo se eu esqueci de encher o pneu. Então a gente precisa dessa equipe, eu acho, para poder atuar, né? Em qualquer situação da vida é importante a gente também ter uma equipe assim que nos ajude nesse trabalho, mas o gongo sim, ele pode ser usado também para outros tipos de trabalho, inclusive trabalhos para despertar mesmo a criatividade, para deixar a gente mais ativo também. Aí varia muito do toque, do tipo de trabalho que eu estou disposto a fazer com a pessoa, né? Que a pessoa está disposta a receber. É um pouco assim. Não, eu acredito muito no poder, né, do instrumento, no poder da música, principalmente, né, como relaxamento, como equilíbrio, também não só interior, mas também no exterior, né, no ambiente que a gente está, né? Eu acho que tem todo esse potencial aí para elevar uma vibração, né, para deixar um ambiente mais calmo e propício. Tem tudo isso. Agora, eu acho que o gongo tem ganhado muitos adeptos aqui no Brasil, né? Se as pessoas quiserem se interessar, onde é que devem buscar? E eu queria que você deixasse também um convite, né, para as pessoas que estão com dificuldade e que estão com insônia, ou que dormem e acordam no meio da noite. Conheço muitas e depois não conseguem mais. Ótimo. Instagram. Ótimo. Eu tenho meu Instagram, @experiência com o gongo, e lá eu compartilho, tem as lives que eu deixo salvo todo domingo, desde o começo da pandemia, todo domingo eu tenho feito lives
gratuitas. Às 9 horas da noite eu toco gongo, a gente faz uma respiração junto e depois eu toco gongo. Essas lives elas ficam salvas, então as pessoas continuam acessando ao longo da semana, podem colocar o seu fone e escutar, né, para poder dormir. E eu acabei de fazer uma gravação, eu espero disponibilizar, talvez semana que vem, já nas plataformas digitais, uma gravação de 11 minutos para relaxamento. Então, em breve eu posso compartilhar com vocês também, para vocês compartilharem com, né, o público de vocês. E eu mandei para vocês também um convite, uma gravação para uma experiência também com o gongo, para deixar aí no canal e as pessoas poderem acessar. Obrigada. Muito obrigada, Renato. Foi ótimo conhecer um pouco mais dessa experiência com o gongo, né, através de você. E vamos fazer lá no Instagram. O Renato, como... Vamos sim. Muito obrigado, Márcia, pela oportunidade, por estar aqui, né, divulgando um pouquinho esse trabalho, e a gente ter outras ferramentas, né, para poder nos auxiliar na insônia, no estresse, na ansiedade, nesses processos que a gente tem passado. Agradeço muito. Eu que agradeço sua generosidade e a oportunidade da gente aprender mais um pouco sobre essas alternativas que ajudam. Vamos buscar, porque tem muitas alternativas, sabe? E sempre a gente acha uma que se adequa, né, à nossa maneira, que é aquela que vai nos relaxar, que vai nos sentir bem. O importante é sair do sofrimento, não é? É isso, maravilhoso. Perfeito. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Obrigado, Márcia. Um beijo para vocês. Até mais. Até mais. Tchau.